Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Azeviche aqui na sua TV Câmara de Salvador. Se você não me conhece, sou Cristiele França, viu? E vamos ter durante uma hora um papo massa sobre mais um assunto importantíssimo do nosso dia a dia. Se você ainda não acompanha, não segue a nossa programação, acompanhe e siga aqui no canal 12.3 ou também nas nossas redes sociais do nosso YouTube. Fique à vontade para conferir tudo o que já rolou por aqui. Hoje o assunto, como eu disse, é de suma importância. A gente vai falar sobre segurança pública e racismo, porque pela primeira vez no histórico de dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a Polícia da Bahia apareceu neste ano de 2023 como a que mais matou pessoas em intervenções, tomando lugar de que nos anos anteriores sempre foi do Rio de Janeiro. Os dados são contabilizados e informados desde 2015. No dia a dia, sabemos que são feitas muitas críticas em relação à atuação da PM baiana. E para debater questões que possam diminuir esse problema, a Polícia Militar da Bahia criou em 2022 o Grupo de Trabalho Permanente pela Igualdade Racial, que faz parte do Núcleo de Religião de Matriz Africana da Polícia Militar, o NAFRO-PM. O grupo é composto por oficiais de diversos departamentos da corporação, incluindo o Instituto de Ensino e Pesquisa e a Corregedoria. Para explicar efetivamente como funciona o GTPIR, vamos conversar hoje com o Major Silvio Rosário, que atualmente é o coordenador do grupo. Então, seja bem-vindo, meu querido. Como vai, Silvio? Tudo bom? Obrigado. Quero desejar primeiro um bom dia, a todas as pessoas que estão assistindo o Azeviche. Dizer que para mim é uma grande satisfação estar aqui. Eu sou seu fã, você sabe disso, o quanto eu lhe admiro o seu trabalho. E fico à disposição para conversar de um tema que para mim é muito importante, muito caro. Com certeza. E você agora à frente do GTPIR, que foi criado ano passado, mas a gente vai começar do princípio, obviamente, como todo mundo diz isso. Antes de falar sobre o GTPIR especificamente, a gente vai falar um pouco de sua vida, que Sim, obviamente eu não posso deixar passar sem que as pessoas também saibam um pouco quem é você, como é sua formação, de onde você vem. Então, traça esse perfil, Quem é Silvio Rosário antes de se tornar um policial militar? Como é que foi a sua infância? Como é que esse sonho de se tornar policial, se é que foi um sonho, ele foi se construindo? Na verdade, Silvio Rosário, ele nasceu em Castelo Branco, ainda no final dos anos 70, oriundo de uma família muito pobre e preta. Então, obviamente que a partir daí, num bairro que naquela época ainda era meio rural, meio urbano, que convivi com porco na rua, com galinha, brinquei de furapé, apedrejei muito a casa dos outros, Enfim, essas coisas todas que toda criança saudável faz, E obviamente que esse menino preto era guiado por uma família que, apesar de não ter condições financeiras, mas era uma família muito, muito bem intencionada. Meu pai, hoje, que está com 80 e vai fazer 88 anos ainda esse ano, era um homem, junto com minha mãe, um homem muito esforçado, queria ver sempre os filhos sempre muito bem. E uma das formas de encaminhar os filhos naquela época era fazer com que os filhos pudessem estudar na vila. E aí eu boto bem entre aspas, porque a vila era o significado da Vila Policial Militar do Bonfim, de onde fazia parte o Colégio da Polícia Militar, que à época era talvez um dos melhores colégios ou uma das melhores expressões de educação para uma família pobre, Então era educação pública, que era vista como de qualidade. Então, aos 11 anos, 10 para 11 anos, eu vou para o Colégio da Polícia Militar, e faço lá o antigo ginásio e o segundo grau todo, Saio de lá aos 17 anos de idade. Aos 17 anos de idade, no auge da adolescência, eu não quis seguir carreira militar de início. E aí vou e faço vestibular para História, que para mim é uma das grandes paixões da minha vida, é ser historiador. E passo lá 6 anos, faço lá a licenciatura, o bacharelado,
e depois é que eu resolvo voltar para a Academia de Polícia Militar, onde eu saí como oficial em 2002. Né? Eu faço parte da turma Silvio Luiz Ângelo de Melo, né? É uma turma com mais de 200 oficiais, uma turma muito querida, com pessoas assim extremamente dedicadas ao trabalho, pessoas que você conhece, inclusive, né? Como o Thiago Garcês, por exemplo. Né? Então, assim, pessoas que a gente tem são profissionais que têm se destacado no âmbito da segurança pública, no âmbito da gestão. E, enfim, de lá para cá a gente tem trabalhado aí na polícia, né? Tem feito outras coisas também, né? Tem dedicado um pouco à família e também à escrita, enfim, a gente tem tocado a nossa vida aí a partir de então. Pronto, antes da gente falar das suas atuações dentro da Polícia Militar, fale logo da sua formação acadêmica, dos livros que você já escreveu, as áreas que você já pesquisou, para aí sim a gente entrar para o lado da corporação. Silvio Rosário, eu sou um curioso, né? Eu gosto desde a área do mergulho, né? Autônomo, né? Já trabalhei com altura também, né? E aí vou para a área dos esportes, então eu já pratiquei judô, capoeira, eu fui aluno de mestre King Kong, apanhei muito, meu Deus do céu, eu estava lembrando aqui, apanhei muito, né? Saudação, mestre King Kong, né? E na academia eu sou formado em História na minha graduação, mas durante toda a minha graduação eu fui, digamos assim, paquerado pela antropologia. Então eu dei muita ênfase às disciplinas de antropologia no meu currículo. Então eu fui aluno da professora Maria do Rosário Carvalho, do finado professor Pedro Agostinho da Silva, né? Do professor Edwin Rezink, do Ordep Trindade Serra, né? Grande parceiro, grande amigo, e de outras pessoas que acabaram digamos assim, me conduzindo um pouco da história para a antropologia. E aí eu fiz depois o mestrado em antropologia social, né? E fui orientado, inclusive, pelo professor Ordep Serra, né? Do qual saiu anos depois, agora em 2019, meu segundo livro, na verdade, que é o Entre Batidas e Batuques, onde eu vou falar um pouco sobre a história da perseguição policial aos candomblés de Salvador. Então, conto um pouco da história do aparato de segurança no início do século XX, né? E conto um pouco da história dos candomblés. Quem eram os candomblés, quem eram os perseguidos, quem era esse povo de santo, né? Que muitas vezes é invisibilizado na história, né? A gente fala de uma forma muito geral, mas não entra para falar do cotidiano. Então eu consigo, através de documentos, relatos orais, eu consigo trabalhar um pouco desse cotidiano. Qual era o cotidiano desse racismo religioso que se instaurou no momento? Então isso foi a minha a minha dissertação de mestrado, né? E também tenho especialização na área de segurança pública, né? Pela Academia de Polícia Militar, além da graduação na academia também, né? Que me conferiu a possibilidade de chegar ao oficialato. E é isso, ainda lutando para chegar ao doutorado, ainda estudando, escrevendo, enfim. E isso me levou, essa curiosidade que eu tenho por conhecer as coisas, né? Me levou a escrever alguns livros, né? Eu já estou partindo para o meu quinto livro. Eu tenho um livro de poesia que eu escrevi em 2015, né? Depois eu publiquei a minha dissertação de mestrado e, curiosamente, eu quis compreender como é que funciona, qual é a lógica, qual é a historicidade que está por trás da formação do policial. Então, acho que para a gente falar em formação, eu que estou atuando agora no GTP, também com formação, com capacitação de policiais, eu pensei em estudar um pouco da história da educação na Polícia Militar. Então, eu tenho um livro, né, em conjunto com mais dois colegas, né, falando um pouco sobre a história da educação na Polícia Militar, lançado em 2021. E tem um livro mais pessoal, né, que é um livro que eu falo um pouco sobre a minha vida pessoal, fazendo um pouco de um alinhamento
né, com um contexto de separação, né? Então, no ano 2012 para 2013, eu me separei, né, do meu casamento, e isso me trouxe, ao longo dos anos, uma série de reflexões que eu resolvi colocar num livro. E saiu o chamado Frestas de Esperança, né, onde eu concluo assim, dizendo que a separação nunca é o fim do mundo, ou melhor, é o fim de um mundo, mas é o começo de uma série de outras experiências que você pode potencializar e tornar maravilhosas. Então, é, na verdade, um processo de renascimento, toda a separação conjugal. Né? Não é que eu seja, eu sempre falo isso, a favor de separar, estimular a separação, né, conjugal, né, estimular a separação das famílias, não é isso. Mas é fazer com que as pessoas ressignifiquem os seus estágios afetivos. Né? Então, isso tudo é um pouco do Silvio Rosário. Então, ele vai, eu gosto da parte técnica policial até, né, a parte assim, emocional, afetiva, íntima. Eu acho que isso faz parte da nossa forma de ser e de ver o mundo, né? Maravilha. Daqui a pouco vira coach, viu, minha gente? Está na moda, então daqui a pouco ele pega a polga também já vai para essa área, brincando. Você sabe disso. Mas eu quero que agora que você fale sobre o NAFRO, né? Que tem um pouco dessa perspectiva da humanização. Né? A gente vai falar do NAFRO de um modo geral, já que ele surge em 2014, esse núcleo da Polícia Militar, que justamente visa a quebrar, a trazer um pouco de luz, muitas vezes, para uma atuação policial que, quando tem essa relação com terreiros, com pessoas de santo. Você é um homem de santo, você é um homem iniciado. Graças então, eu quero que você fale um pouco do que é o NAFRO e como isso se relaciona com você dentro dessa sua vivência religiosa. Pronto. Eu primeiro preciso dizer que eu sou filho de Ogum, com muito orgulho, Ogunhei Pataquiori, né? E dizer que eu venho de uma família onde desde muito cedo eu convivo com manifestações, né, e afastamentos da religião, porque minha família ela é fruto de um contexto no Brasil onde as religiões de matriz africana eram muito mal vistas. Então, ser filho de santo era o sinônimo de ser alguém que precisava ser enquadrado naquele modelo de um Brasil que, para progredir, os anos 40, 50, precisava progredir através do trabalho. Então, quem não era cristão, né, e operasse numa fábrica, ele era visto como vagabundo. Então, o filho de santo geralmente era visto como vagabundo porque tinha uma outra lógica de se relacionar com o mundo, né? Então, eu sou um pouco fruto meus pais sempre falando isso, né? Meus tios, minha avó, né? Da qual a gente herdou muita coisa, se é que você me entende, entendeu? Né? E essa família me aproximou muito do candomblé por outra via, porque eu me lembro que eu era muito pequeno e eu, para ir para a missa, que meus pais tornaram-se católicos, eu não precisava pedir licença, eu ia toda semana, às vezes eu ia a semana toda lá para sempre um evento. Mas quando eu comecei a chegar à adolescência, que eu comecei a ser chamado para ir para as festas de candomblé, eu sempre tinha que mentir, porque se eu falasse a verdade eu não ia. Bom, e eu entro na polícia, faço o mestrado, né, em 2011, 2012 eu defendo, mas nesse processo eu sou suspenso, né, OGAN, e eu vou seguindo a minha vida, né, e eu vou percebendo que o olhar da polícia, né, para as religiões de matriz africana era um olhar que já era um olhar naquele momento revolucionário, porque o NAFRO surge em 2005, né, com uma iniciativa maravilhosa e audaciosa do Tata Eurico, né, Alcântara, né, a sua bênção, Tata, né, porque é alguém que diz, poxa, se para os eventos aqui existe uma representatividade católica, uma representatividade espírita, uma representatividade evangélica, por que não
uma representatividade de matriz africana. E foi assim que surgiu, em 2005, a primeira capelania de matriz africana da história do Brasil numa corporação militar, quer seja militar ou policial militar, a primeira. Então, essa relação foi me fazendo perceber, e as leituras também, e aí eu destaco o professor Silvio Almeida, né? Destaco aqui um livro chamado Memórias da Plantação, de Grada Quilomba, né? Onde a gente vai entendendo que compreender e melhorar o serviço público, melhorar a relação com as pessoas, é compreender as pessoas dentro das suas especificidades, sobretudo culturais. E um fenômeno, um grande fenômeno aqui, que nós não conversamos, não dialogamos, é o tal do fenômeno do racismo, né? Que abate, que delineia negativamente a vida de milhões de pessoas nesse Brasil. Então eu comecei a entender que, para pensar segurança pública da forma que a Constituição prevê, né, é um direito, é um dever do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos. E quando ele fala todos, ele não está dizendo o branco, o cristão, né, católico, né, heteronormativo, não. Ele está falando todo no sentido geral, né? Então, para que isso possa acontecer, para que eu possa contemplar no contexto da segurança as várias especificidades nacionais que nós temos, né? As várias nações, as várias etnias, eu preciso discutir a questão do racismo. E foi aí que surgiu a ideia da gente criar um grupo que pudesse trazer, né, discussões, reflexões e também criar políticas públicas de segurança voltadas para a questão do racismo e da segurança pública, que é o GTP. Uhum. Na prática, como é que se dá esse trabalho de assistência religiosa? Que tipo de ações vocês realizam dentro da corporação justamente para diminuir esses casos de intolerância, de racismo? Como é que se dá o trabalho do NAFRO e do GTP, né? Pronto. Porque, querendo ou não, estão alinhados. Isso. O NAFRO, ele é uma capelania, então o NAFRO ele atua hoje, coordenado também pela capitã Thaís Trindade. Ele atua na assistência religiosa de policiais militares, né, de matriz africana. Então, geralmente, quando a gente tem um problema, às vezes acontece, um policial passa mal, e você me entende o que eu estou falando aqui, passa mal, às vezes, numa viatura, às vezes, num quartel, e para que ele tenha todas as condições de ser bem atendido e de não ser, digamos assim, molestado pelos colegas. Então, aí a capelania entra também no processo de assistência religiosa, no processo de orientação, né? Porque a espiritualidade ela vai dando sinais, né? E às vezes o policial não faz ideia do que está acontecendo com ele, né? Já houve situações específicas nesse caso de uma incorporação dentro de uma viatura, por exemplo, indo para uma ronda, aconteceu algo semelhante? Algo semelhante, já sim. Já, e o NAFRO já foi acionado para fazer esse trabalho. Então, assim, mas o NAFRO ele tem uma especificidade, que é a questão da ligação com a matriz religiosa dentro da corporação. Uhum. Só que as exigências sociais faziam com que a gente precisasse, por exemplo, ampliar casos da postura policial diante de terreiros, casos de racismo contra policiais, casos de policiais que perpetram racismo, inclusive no processo de abordagem, na forma de falar. Tudo isso também precisava ser trabalhado, precisava ser contextualizado. E aí surgiu o GTP, que é um grupo de trabalho permanente pela igualdade racial, com essa finalidade de pegar essas questões que às vezes escapam à atuação do NAFRO, né, porque ela é uma capelã, né, é uma capelania, e a Thaís é uma capelã, então, para que a gente pudesse trabalhar de forma um pouco mais solta, né? Independente. Então, hoje, o GTP, ele atua, sobretudo, no processo de assessoramento na pauta étnico-racial e de segurança pública na corporação, e atua também na promoção de políticas públicas de segurança voltadas para a questão racial, né, dentro da corporação e fora, porque como GT, ele tem a possibilidade de congregar
atores internos, né, e atores externos também. Então, a gente faz muito isso. Justamente falando dessa questão do GTPIR, né? Eu fiz a abertura do programa falando sobre esses dados, né, que colocam a Polícia Militar da Bahia como mais mata. São várias críticas no dia a dia em relação à atuação dos policiais em comunidades, principalmente. Se tenta, né, fazer uma comparação entre a atuação desses policiais em comunidades populares, em comunidades mais vulneráveis, em relação à atuação que é feita em bairros mais nobres da nossa cidade. A gente sabe de todas essas discussões. O GTPIR também se propõe a trazer um debate mais aprofundado para diminuir essas diferenças em relação a essas abordagens. Você considera que há, de fato, uma diferença no posicionamento, na atuação de alguns policiais, enfim, no dia a dia, nesse trato diário? É importante que a gente ressalte que, e aí voltando para a questão um pouco da historicidade nossa, né? Que o Estado brasileiro ele foi formado e forjado a partir de um grupo específico em detrimento de vários outros, né? Outros grupos sociais e humanos. E um deles foi justamente as comunidades negras, que por questões históricas estão hoje todas nas periferias das cidades. Então, o policial, quando ele chega na corporação, ele já chega depois de 18, no mínimo, 18 anos de, digamos assim, de contato com uma cultura racista, machista, misógina, homofóbica, né, excludente. Então, ele já chega aqui dentro de uma lógica que faz com que, às vezes, o processo de formação não seja suficiente, o processo inicial de formação não seja suficiente para dar a esse policial a consciência de que ele é um agente público. E, como agente público, ele deve atuar erga omne, ou seja, para todas as pessoas da mesma forma. Então, nós temos casos, sim, né, de atuações equivocadas, onde a gente percebe que não é a técnica policial que promove a ele esse olhar, mas muitas vezes é a nossa cultura, né, de entender que ele pode entrar num terreiro de candomblé de uma forma, né, porque ele não entende como espaço sagrado, né, e quando ele vai se deparar com um padre na igreja, ele tem outra postura, porque ele foi ensinado de que o terreiro não é sagrado, mas a igreja é, sim, por exemplo. Né? Ele foi ensinado de que entrar em determinadas regiões centrais da cidade requer mais cautela política e, digamos assim, determinadas populações que moram nas periferias das cidades não precisam desse cuidado. Então, o que a gente está fazendo aqui é justamente um processo de educação continuada. Né? O GTPIR, ele propõe, e aí eu preciso agradecer aqui a iniciativa do Coronel Paulo Coutinho, né, comandante-geral, que, preocupado com essas questões, preocupado em melhorar a atuação policial militar, né, sobretudo nas periferias, ele tem entendido a importância do GTPIR hoje. Né? Então, é um pouco isso, atuar na formação do policial, na formação continuada, é melhorar o olhar desse policial, é combater essa cultura velada, né, de excludência que permeia todos nós. Né, e que durante muito tempo a gente precisou voltar para os livros, voltar a reflexões para mudar inclusive a nossa postura enquanto agente público, enquanto pessoa, enquanto jornalista, enquanto médico, enfim. Né. Então é um pouco isso que a gente pensa aqui. Maravilha. Olha, o papo rende bastante. Eu sei que você está aí cheio de questionamentos. Eu também ainda estou, mas a gente precisa dar uma pausa. Aquela pausa rapidinha para água, para ir no banheiro, que todo mundo precisa. Então, não saia daí. A gente vai continuar conversando sobre a atuação policial aqui na Bahia, sobre o trabalho do GTPIR. Tem muita coisa ainda para a gente abordar e eu conto com a sua audiência. Então, é rapidinho que a gente já volta. Pronto, tá vendo? Foi rapidinho. A gente já está de volta aqui conversando sobre o Grupo de Trabalho Permanente pela Igualdade Racial da Polícia Militar da Bahia. Você não conhece?
está tendo a oportunidade de conhecer agora, através de Silvio Rosário, que é o coordenador desse grupo, está explicando para a gente como é que funciona na prática, né? A gente falava, antes de irmos para o intervalo, sobre essa dificuldade que muitos policiais têm de ter uma consciência antirracista, né? Muitos se declaram, muitas vezes, não racistas, eu não sou racista, muita gente tem esse discurso, mas que na prática isso aparece, né? Esse racismo aparece. Então, eu queria que você falasse sobre relatos, né, que você escuta, porque eu sei que vocês realizam essas palestras, esses cursos de aperfeiçoamento, são diversas ações integradas que vocês realizam dentro da corporação, então eu acredito que já haja algum tipo de relato dos próprios colegas de vocês sobre essa diferença que o GTPIR tem feito na vida deles. Então, traga alguns exemplos para a gente. Não, eu vou primeiro mencionar aqui um estudo do professor Florestan Fernandes, ainda da década de 50, que ele fez um estudo pesquisando e perguntando às pessoas se elas eram racistas, elas diziam que não eram racistas. E também, ao mesmo tempo, perguntava, e o Brasil é um país racista? E as pessoas respondiam que sim. Como esse país que é racista concebe tantas pessoas não racistas? Então tem alguma coisa que está errada aí, né? A conta não fecha. Não fecha, nunca bate. Então essa contradição é uma contradição que nos acompanha ao longo dos anos. Eu vou falar um pouco de uma das nossas entregas que eu acho que foi belíssima, que foi a ronda antirracista em festas populares. Surgiu a oportunidade de montarmos uma ronda antirracista no Carnaval, que era uma ronda que nós passávamos no circuito orientando pessoas, né, e orientando policiais, primeiro, para saber como atuar em casos de racismo, né, e também saber como não perpetrar casos de racismo, né? E uma determinada oficial nossa, num circuito, ela foi gravemente ofendida por uma turista paulistana, né? Eu lembro desse caso. Pronto. Esse caso, inclusive, a turista continua respondendo, né? Embora não seja daqui, seja de São Paulo, mas em São Paulo ela está respondendo esse caso. E ela disse assim, Major, eu só consegui efetuar a prisão dentro dos trâmites legais, porque o que nós queremos é uma atuação legal, mesmo quando eu sou vítima de racismo como policial. Eu preciso atuar dentro dos parâmetros legais, né? Dentro dos limites que a lei me impõe. E ela disse, eu só consegui fazer isso porque os senhores distribuíram para a gente aquela cartilha. Nós distribuímos uma cartilha virtual, onde nessa cartilha virtual tinha todas as orientações de como proceder. Então, ela agradeceu muito, só que interessante, quando eu entrei em contato com ela, foi justamente num serviço subsequente, 2 dias depois, porque ela tirou o serviço, aconteceu o fato, ela afogou e no outro dia ela estava em serviço e quando eu consegui encontrá-la, ela ainda chorava muito. Pensa, uma mulher negra, né? Também com toda a historicidade que todos nós negros temos, né? Não é à toa que a minha história é muito parecida com a sua, que é muito parecida com a dela e assim vai, né? E ela ainda chorava muito por conta do fato. Ela não tomou um beliscão, não sofreu uma agressão física, né, da turista, mas o que ela ouviu causou durante muito tempo ainda desconforto naquela policial. Então, eu acho que se eu não tivesse outros relatos, né, sobre o papel do GTPIR, né, e a diferença que a gente tem feito na vida das pessoas, só esse aí eu já disse, poxa, eu acho que já valeu a pena estar trabalhando aqui, né? Mas, obviamente, que a gente entende hoje do alto escalão, né, ao soldado menos antigo. Inclusive, nós tivemos um caso de um policial nosso que é pai de santo, né, é zelador de uma casa de umbanda, e nos pedindo apoio para que a gente pudesse intervir, caso houvesse necessidade, da dinâmica de trabalho dele, para que ele tivesse tempo de cultuar, né, a ancestralidade. Ele é zelador de uma casa. Então, ele recorreu a gente para que a gente pudesse fazer isso, né? Outros relatos, como gestores de policiamento, que muitas vezes perguntam, Silvio,
como é que eu devo responder, como é que eu devo compreender esse fato, esse, até para que eu possa responder à sociedade de uma forma satisfatória. Ou seja, começa-se a compreender dentro da corporação de que a compreensão de fatos de racismo, fatos de misoginia, fatos de homofobia, de transfobia, não pode ser dada a partir do senso comum. Você precisa estudar, você precisa analisar os fatos, contextualizar para que você possa atuar de forma diferenciada. Então, é esse o papel que o GTP tem feito, né? Contaminando positivamente vários estratos da corporação. É interessante isso que você falou, né, sobre esse tratamento, e aí eu volto para a questão das comunidades. A gente sabe que, por exemplo, quando algumas pessoas, mesmo que não tenha nenhum envolvimento, não seja nenhuma pessoa com a ficha suja, como a gente chama, mas tem aquele medo velado quando vê, por exemplo, uma viatura. Ainda tem muito esse sentimento por parte da população. Ai, meu Deus, eu vou ficar aqui na minha para poder não ser confundido, para poder não ser abordado, para não passar nenhuma situação constrangedora. Você acha que vai demandar um tempo para que a população se acostume, para que essa relação melhore? E segundo, em que grau vídeos que circulam nas redes sociais, na mídia, mostrando abordagens equivocadas e preconceituosas, ajudam ou atrapalham no trabalho do GTP? Não, primeiro eu preciso colocar, por exemplo, uma determinada, não foi só uma, mas eu vou colocar esse fato em específico, uma determinada mãe de santo do subúrbio, né, me ligou outro dia se queixando da presença de pessoas não gratas dentro do seu terreiro. E automaticamente a gente conseguiu fazer o link para que a viatura estivesse lá. E a viatura foi um sinal digamos assim, de alívio para ela. E até hoje ela agradece e estabeleceu-se uma relação muito bacana entre a guarnição e as guarnições daquela região com aquele terreiro específico. A mesma coisa aconteceu na Casa Branca, com prepostos policiais que atuam naquela região. E também nós fizemos parte um pouco desse processo de aproximação. Então, assim, para cada fato equivocado que ainda ocorre e que a gente tem trabalhado, envidado esforços para mitigar esses fatos, que às vezes ocorrem, sobretudo, quando o policial ele não tem domínio sobre o que ele fala. Sim. Porque sobre o que não é a técnica em si, mas é sobre o que ele fala. Aí é que está todo o processo de colonização cultural, né? É quando ele fala, quando ele entende que se o cabelo não for cortado, não é um cabelo digno. Quando se entende que... Mas isso não é do policial, isso é da sociedade. Quando se entende que um homem negro, uma mulher negra que esteja num carro bonito, necessariamente não obteve aquele carro a partir de uma relação lícita com o trabalho, com a vida, né? Mas isso não é do policial, isso é da sociedade. Então, obviamente que a gente tem casos desses também, né? Casos que têm sido mitigados através do processo de sensibilização policial. Nós estamos implementando um programa chamado Policiar Melhor. Esse programa Policiar Melhor, ele tem o efeito de trazer à baila essas questões, né? Trazer à baila para o policial, para fazer com que o policial perceba que determinados comportamentos, determinados olhares, determinadas falas são fruto não de um tino ou de uma percepção aguçada de delinquentes, mas sim fruto do preconceito, da discriminação, né, do racismo. Então, eu acho que quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue mostrar realmente e incrementar e melhorar a atuação policial, através da reeducação, né? E você me perguntou sobre se os vídeos... Isso, em que grau, né, isso acaba prejudicando ou até servindo para ilustrar
alguma ação de vocês? Como é que vocês utilizam esses vídeos? Se vocês usam, por exemplo, nos cursos de aperfeiçoamento, vocês a resgatam para ilustrar que aquilo foi uma ação equivocada, ou você acha que, de um modo geral, socialmente, eles só prejudicam o trabalho de vocês? Nós utilizamos, sim, alguns vídeos como um estudo de caso para que policiais se percebam na questão do espelho, obviamente que a gente faz isso, mas a gente entende que também existe aí um sem número de ações, né, que transcorrem de forma natural ou de forma positiva e que muitas vezes não são veiculadas. Nós temos aí, por exemplo, tivemos um caso no Carnaval, vou ilustrar o Carnaval porque esse caso sai inclusive em mídia, mas não repercute, um caso em que uma pessoa, uma mulher trans, ela foi usar o banheiro e um determinado segurança não quis deixar, né, não quis permitir. E a atuação da guarnição foi fundamental para que ela pudesse fazer garantir o seu direito. E depois essa guarnição levou a mulher para a delegacia e lá foi lavrado, né, o auto de prisão em flagrante do segurança, por crime de transfobia. Então, observe que é uma polícia que está modificando a forma de atuar e de compreender. Agora, claro, estamos no início de um processo, né? E é óbvio que a gente vai precisar de muito tempo para fazer com que o nosso policial ele se desgarre das amarras culturais e passe a ver todos, né, com um olhar igualitário, né? Então, quando a gente fala aqui que o GTP é um grupo de estudo, de promoção, um grupo de trabalho permanente pela igualdade racial, é porque a gente precisa perceber a igualdade entre os pares, né, entre policiais militares, mas igualdade racial no olhar do policial para com o outro também. Isso demanda tempo, demanda estudo, demanda reflexão, demanda políticas públicas de segurança que possam, aos poucos, mitigar essas ações, né, negativas, mas é possível e é um caminho que já está sendo percorrido. E eu fico muito feliz por isso. E que bom, nós também. Mas você falou aí do policiar melhor, né? Que é um dos trabalhos que vocês realizaram. Mas eu sei que tem um monte de outras coisas. Tem aqui, você me mandou uma lista: curso de capacitação para atendimento de ocorrências envolvendo minorias étnico-raciais, rede interinstitucional de combate ao racismo, ronda antirracista em festas populares, que você também já citou, simpósio nacional de segurança pública e relações raciais, ronda Minirá e o programa Policiar Melhor. Então, dá uma pincelada em cada uma dessas ações que já foram realizadas pelo GTP até aqui. Pronto, eu vou falar primeiro sobre aquela que mais me comove no sentido de dizer, foi um momento muito bonito, que foi o primeiro simpósio nacional de segurança pública e relações raciais. Nunca houve um simpósio dessa natureza promovido por policiais militares, ou pela polícia militar, ou por uma corporação militar. Nunca. Né? E nós tivemos aqui o Coronel Paulo Coutinho, o Coronel Marcos Antônio Lemos, com uma atitude extremamente positiva, né? Fez com que nós tivéssemos a possibilidade de convocar movimentos sociais, movimento de mulheres, movimento negro, comunidade acadêmica e policiais militares, né? Porque o evento também foi feito para policiais militares, no IAT o ano passado, né? Para discutir temas que são sensíveis, como abordagem policial e racismo, né, violência contra a mulher e racismo, né, questão fundiária com povos indígenas, segurança pública. Quer dizer, temas que são sensíveis. A gente não foi falar de perfumaria, não. Fomos falar de questões que nos interessam. E eu percebi ao longo dos 2 dias de simpósio que, se nós tivéssemos programado para 5 dias, teríamos quórum para isso, porque foi muito importante, né? Esse ano nós estamos repetindo a dose em novembro com o 2º Simpósio Nacional de Segurança Pública. O sucesso foi tamanho que esse ano nós estamos com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e outros setores também que apoiaram, abraçaram a causa, e vamos fazer um simpósio ainda maior e conta inclusive na mesa de comunicação social com a sua presença. Estarei lá. Né? Que eu acho que é fundamental. Você tem sido alguém que tem quebrado barreiras e paradigmas. Que bom. Talvez você, minha irmã,
não faço ideia do quão importante você é para, para nós da religião, inclusive para que eu possa também estar aqui. Eu só estou aqui também porque você esteve antes fazendo esse trabalho. Que bom. Então, o simpósio para mim foi muito importante. A Ronda Antirracista, né, que saiu ainda pequenininha com 2 equipes ali, tanto que ela foi replicada para a Micareta de Feira de Santana. E, pasme, nós tivemos no Micareta de Feira de Santana exatamente 0 ocorrências de racismo perpetradas por policiais. Né? Então, isso me emociona porque talvez tenha sido um primeiro contexto onde a gente conseguiu realmente perceber o quanto é importante essa orientação tete a tete com o policial, mostrar ao policial que ele, fazer com que ele se reconheça enquanto homem e mulher negro, né? Ou enquanto homem e mulher indígena, né? E que ele está ali policiando o seu semelhante. Talvez no afã da atividade ele esqueça isso. E fazer alguém ali lembrar, meu irmão, o seu trabalho aqui é importante porque você está cuidando dos seus iguais. Isso é que talvez seja o diferencial. E conseguimos isso na Ronda Antirracista, em festas populares. Vou falar que pincelar a Ronda Minira, que é uma ronda de proteção ao princípio da liberdade religiosa, previsto no artigo 5º, inciso 6º da Constituição, com ênfase na proteção de espaços de sacralidade de matriz africana. Isso talvez seja algo que esteja, digamos assim, num contexto muito avant-garde, né? Muito avante, né? Somos talvez a primeira corporação que estamos pensando nisso e mais adiante vocês terão aí notícias bem positivas sobre essa questão. Eu vou falar aqui da rede interinstitucional de combate ao racismo. Nós estamos aqui já implementando um acordo de cooperação técnica entre diversas instituições, desde a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, TJ, Defensoria, para o acompanhamento de per si, né, o acompanhamento mais efetivo de casos de racismo, de crimes de racismo, né? Então, nós vamos fazer aí sempre encontros para acompanhar como é que estão os crimes de racismo, né, como estão sendo acompanhados, tratados nas diversas instituições. Então, isso talvez seja também algo proposto pela polícia, pelo nosso comandante-geral, para os demais órgãos. Então, percebam, né, a preocupação, né, e o campo de atuação, o alcance, né, do GTP, da pauta racial, na esfera da segurança pública, como ela vai chegando a campos da justiça, por exemplo. Então, eu tenho um sonho, né, e aí eu volto para o nosso querido e saudoso pastor Martin Luther King. Eu também tenho um sonho, né, de ver, em algum momento da nossa história baiana, todos os casos de racismo que cheguem à esfera do Ministério Público e sejam promovidos, que os perpetradores sejam condenados. Axé. Esperamos. Contamos com isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa iniciativa, que é totalmente diferente, né? Até então eu não tenho conhecimento de ter visto notícias sobre um trabalho semelhante. E eu queria que você falasse, dentro dessa atuação, você já tem pesquisas que comprovem que ela é única no nosso país? Vocês pensam em exportar esse modelo, levar para que também seja feito esse trabalho com foco na igualdade racial dentro de outras polícias pelo Brasil? Sim, sim. Porque a intenção inicial era trabalhar para a Polícia Militar da Bahia, né? Era o trabalho nosso. E o engraçado é que na nossa atuação, a nossa atuação despertou o interesse de outros focos, né? de outros setores da sociedade. E não só da sociedade, mas também da sociedade política, né? Do Estado, né? E fez com que nós tivéssemos a possibilidade hoje de administrarmos cursos de policiamento antirracista para a Polícia Legislativa da Câmara Federal, né? Já de fazer contato com outras polícias militares nesse diapasão, né?
Então, eu acho que daqui a algum tempo, essa iniciativa gestada na Bahia se torne também uma realidade em outras polícias militares do Brasil, em outros aparatos policiais do Brasil também. Né? Porque aí eu volto para o nosso professor querido Silvio Almeida, quando ele diz assim, não se pode pensar o Estado sem pensá-lo a partir da perspectiva ou dentro da interseccionalidade do racismo. É a mesma coisa. Não se pode pensar a segurança pública se eu não penso como é que ela surgiu e pensar e refleti-la a partir desse recorte racial. Né? Se eu quero torná-la um bem público, eu preciso pensar a partir de que grupos ela atinge e de que grupos ela pretende e precisa atingir para promover o bem maior, que é o bem público, que é a segurança, que é o estado de bem-estar social. Perfeito. Olha, o nosso tempo voou, viu? A gente já tá mesmo, assim, misericórdia. na hora de dar tchau, meu filho. O negócio aqui voa. Poxa. Papo bom que é assim, quando o papo é chato, a gente fica só, né, Remoendo, tentando encerrar, né? e não encerra. Mas aqui o papo sempre é maravilhoso. Eu quero agradecer já de pronto a sua Poxa, minha irmã, participação. muito obrigado. O fato de você ter vindo, de contar um pouco dessa experiência é fundamental para que as pessoas conheçam esse trabalho tão importante. E peço que você deixe aí as redes sociais, as formas que as pessoas podem conhecer um pouco mais dessa iniciativa. No Instagram, Instagram, @DPS, acho que se não me engano, ponto Polícia Militar, ou seja, ponto PMBA. Então, vocês podem acessar aí o nosso Instagram e lá terão ações do GTPIR, do Centro Maria Filipa e de outras coordenações que promovem, né, ações sociais de importância para dentro da corporação e que acabam refletindo também para a sociedade. Perfeito. Olha, então você que está aí acompanhando o nosso Azeviste, já sabe, procure nas redes sociais, se informe, se intere. E eu quero que, para encerrar esse programa, você deixe um recado ali para os nossos cidadãos, né, que não conheciam essa iniciativa. Manda aquele recadinho, aquela letra final, assim, sobre o trabalho de vocês, o que vocês querem e como vocês querem ser vistos pela sociedade. Olha, o GTPIR é o sentido de renovação da Polícia Militar. Né? O GTPIR, ele acaba sendo uma esperança de uma polícia cada vez mais preocupada em servir melhor, né? Em servir e compreender realidades distintas, né? das nossas comunidades negras, nossas comunidades de santo, nossas comunidades quilombola, né? E eu acho que esse aqui é o princípio de um futuro melhor e de uma corporação cada vez mais atenta à sociedade, às comunidades da nossa Bahia, né? É isso. Perfeito. Então é isso. Por hoje é Muito só, obrigado. pessoal. Muito obrigada, meu irmão. Muda Do o pé, tá tamo bom. junto. Minha família abençoe. Meu pai, o abençoe. Axé. Até uma próxima oportunidade. Você fica por aí, segue com a programação da nossa TV Câmara de Salvador. E na próxima semana tem mais Azeviste. Lembre, toda segunda-feira com conteúdo inédito para você, viu? Um beijo. Até a próxima.